e o dia amanheceu frio, chuvoso, com cara de tempo muito, muito ruim. Aí eu nem tô falando do tempo que tá aqui do lado de fora do estúdio só não. Tô falando também do tempo no Ninho do Urubu. O Flamengo ontem conseguiu a proeza de perder para o Central Córdoba, um time que nem tem o costume de jogar para 53 mil pessoas, como disse o seu treinador. Aliás, jogar para 53 mil pessoas é algo que nem o Flamengo tem o costume também. Maracanã poderia ter ontem 60, 70 mil pessoas, como bem disse o Maestro Júnior na transmissão da TV Globo. Mas por alguns inconvenientes e por alguns problemas na gestão do Maracanã, a gente acaba tendo ali no máximo 55 mil pessoas. Não conseguimos lotar o Maracanã como fazíamos antes, porque para lotar o Maracanã, os custos operacionais são altos. Então a diretoria prefere reduzir os custos operacionais, reduzindo também o número de pessoas que estaria no estádio, aumentando o valor dos ingressos para tentar sanar um pouco dos problemas que a antiga gestão trouxe, principalmente com as contratações do último semestre do ano passado e também com a compra do terreno do gasômetro. Terreno esse que hoje se torna cada dia mais vital para que o Flamengo olhe com muito carinho, para que o Flamengo trabalhe com muito carinho para poder viabilizar a construção do seu estádio próprio o mais rápido possível. Ou o Flamengo vai se acostumar a jogar para 45 mil, 50 mil pessoas, coisa que não é do nosso feitio. Mais uma vez eu repito, jogo de estreia na Libertadores, líder da Libertadores, contra um time muito inferior a si mesmo. Deveríamos estar com o estádio lotado. Ainda tinha o chamariz do retorno do Pedro. Não era jogo para 53 mil pessoas, mas se engana você se acha que era jogo para uma goleada, que era jogo para a gente massacrar a equipe do Central Córdoba. Não era, e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que que não era. Ontem nós tivemos um choque de realidade, e eu vou explicar para vocês o tamanho dessa realidade e aquilo que o Felipe Luiz vai ter que encarar daqui para frente. Eu sou o Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro Negra. Eu peço para que mesmo nesse dia frio, chuvoso e mais tenebroso no coração dos torcedores e das torcedoras rubro-negros e rubro-negras de todo o país, que ainda assim você se inscreva no nosso canal. Você não paga absolutamente nada. E na alegria e na tristeza é sempre bom saber do Mengão queridão. Por isso eu venho aqui sempre trazer as principais e verdadeiras notícias do Mengão queridão. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Hoje é um dia de verdades que vão doer em nós mesmos, porque algumas verdades precisam ser ditas, mas nem sempre a gente está pronto para ouvi-las. Se inscreva aqui no nosso canal, curta, comenta, compartilha. O Triplo C é muito importante para a gente continuar vindo aqui fazendo o nosso trabalho. Também peço para que você convide 2 amigos, 2 amigas para virem aqui no nosso canal se inscrever, para a gente continuar crescendo e para a gente continuar trazendo informações do Flamengo para vocês. E eu aproveito para deixar aquele recadinho da Mais Ágil para vocês bem rapidinho. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Então, se o seu FGTS está lá travado, ligue no 559921299983 ou clique no link que está aqui na descrição e no comentário fixado para você conversar com o atendente da Mais Ágil e resolver o seu problema. Nação, não foi ontem que o Flamengo perdeu para o Central Córdoba. Se vocês pararem para analisar, o Flamengo já vem flertando com a derrota desde o término do Campeonato Carioca. Mas algumas situações acabaram escondendo a real situação do Flamengo e por isso muitos tomaram um choque de realidade ontem. Por exemplo, no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, o Flamengo criou demais, mas tomou o gol do Inter, poderia ter tomado o segundo gol do Inter, mas no final das contas empatou. Como se trata do Internacional, campeão gaúcho,
E como o Flamengo criou muitas oportunidades, geral, não, tá tudo bem, foi contra o Inter é postulante a campeão brasileiro. Eu mesmo falei isso, tá? Tudo que eu tô falando aqui hoje serve para mim primeiramente, tá? Eu não tô me excluindo da equação, não. Eu tô dentro dessa equação. Por Felipe Luiz ser considerado um mini gênio como treinador, por ter conquistado a Copa do Brasil, por ter feito o Flamengo jogar diferente do Tite, muito mais parecido com o Jorge Jesus do que com o Tite, estava todo mundo esperando que o Flamengo engrenaria. Bom, aí veio o jogo do Deportivo Táchira. O jogo do Deportivo Táchira me fez perder 150 seguidores no Twitter. Por quê? Porque eu não gostei do jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira. Achei que aquele lance de amassar jogadores, amassar o Deportivo Táchira, foi mais naquela condição de arame liso, aquele ataque que vai, mas não transforma a superioridade em gols. E dando a minha opinião, muitos foram contra, dizendo que já tá querendo a cabeça do Felipe Luiz, não tem paciência, o time ganhou e tá reclamando. Ok? Aí veio o jogo contra o Vitória. A fórmula foi exatamente a mesma. A gente amassou, a gente massacrou e a gente não converteu em gols. Saímos, tomamos o gol e poderíamos ter tomado o segundo. Sabe o que faltou, gente? A Deportivo Táchira e Vitória, para que eles conseguissem vencer o Flamengo? Um pouquinho mais de coragem. Se eles tivessem um pouquinho mais de coragem, talvez a gente tivesse saído com 2 derrotas. Porque o time do Flamengo, ele é um deserto no meio de campo. Eu sou fã do Felipe Luiz, acho que o Felipe Luiz tem que ficar no Flamengo 5, 6 anos, não mudei minha concepção, disse no último jogo que o Felipe iria errar e a gente teria que ter paciência para que ele enxergasse o seu erro e pudesse dar a volta por cima, e continuo achando isso. Nem todos os problemas, nem todos os erros, nem todas as derrotas são corrigidas com a demissão de alguém. Não. A gente pode apontar os erros, sim, mas não quer dizer que a pessoa tenha que ser demitida. Não acredito em demissão de treinador que não tem nem 6 meses como treinador profissional e que nós pedimos e que nós apostávamos. Aliás, nós temos que começar a ter cuidado com aquilo que a gente perde. Aqui a gente fala a verdade, doa quem doer. O que eu vou falar agora vai doer muitos de vocês que estão aí do outro lado, porque meio que eu vou jogar a culpa para o lado de algumas pessoas que insistiam numa situação que obrigou o Felipe Luiz a fazê-la ontem. Mas eu continuo amando vocês e é só parte do caminho. Muitos aqui pressionaram alguns youtubers, pressionaram alguns jornalistas a pressionarem o Felipe Luiz com relação ao Everton Araújo. O Alan já tem a implicância de boa parte da torcida rubro-negra, com razão, por causa de como ele chegou no Flamengo. Caríssimo e sem render nada. Acontece que esse ano o Alan está rendendo. Esse ano o Alan está jogando a bola que o Flamengo precisava que ele jogasse. Mas muitos já decretaram o falecimento do Alan do Flamengo. E não interessa se ele joga muito, os caras não aceitam mais o Alan. Resultado, muitos de vocês pressionaram jornalistas, pressionaram youtubers que foram pressionar o Felipe Luiz a entrar com o Everton Araújo, que não está pronto para ser um novo João Gomes. O Everton ontem, coitado, com esse meio de campo que o Felipe Luiz monta, que não marca nem consulta no SUS, ficou perdidíssimo, sozinho, e cometeu erros atrás de erros. O gol de cabeça dos caras, o Everton Araújo abandona a marcação do cara que vai lá e faz o gol de cabeça. Sem contar vários e vários lances que o Everton não deu conta. O próprio Pulgar ontem não estava dando conta. Quando o Pulgar entra no segundo tempo, ele melhora o meio de campo. Mas já pega um time mergulhado no caos, como o próprio Felipe Luiz falou em entrevista coletiva pós-jogo. Se fosse o Alan ontem, certamente a coisa teria sido diferente. Eu não estou dizendo placar, eu estou dizendo a situação no meio de campo. Ao Fabrício queimando o menino da base. Não, eu estou protegendo o Everton Araújo. Essa cobrança louca
pela base a qualquer custo e a qualquer momento, já queimou ao longo da história do Flamengo muitos jogadores. O próprio João Gomes quase foi queimado. O próprio Wesley quase foi queimado. Quantos meninos bons, meias, que foram chamados de novos ciclo pela impaciência da nossa torcida, que foram queimados pelo meio do caminho. O Everton Araújo é um baita de um jogador, mas precisa maturar. Eu falei aqui ontem que eu usaria o Everton Araújo se fosse ao lado do Pulgar, se fosse ao lado do Alan. Sozinho, jamais. Fabrício, mas ele estava do lado do De La Cruz. Ele estava sozinho. Ele estava sozinho. O De La Cruz é segundo homem de meio de campo no esquema do Felipe. E o segundo homem de meio de campo não faz a mesma coisa do que ser jogando com dois volantes. Se fosse Alan e Everton Araújo, o Everton não teria passado os apuros que passou. Se fosse Alan e Pulgar, se fosse Everton Araújo e Pulgar, ele não teria passado pelos apuros que ele passou ontem. Mas soltamos um menino no meio de campo que nitidamente é o grande calcanhar de Aquiles do Felipe Luiz. Ah, Fabrício, não é não. O problema ontem foi o Léo Pereira e o Léo Ortiz que estão cansados. Ah, é, meu amigo. E adivinha por que eles estão cansados? Porque no 4-2-4 do Felipe Luiz contra o Táchira, os caras tinham que ficar expostos demais para poder segurar os avanços do Táchira. Porque no 4-2-4 do Felipe Luiz, com o jogo do Internacional de Porto Alegre, eles ficavam expostos demais e tinham que sair para o combate o tempo todo. Porque no 4-2-4 do Felipe Luiz contra o Vitória, os caras ficavam expostos demais e tinham que sair para a pancadaria. O meio de campo do Flamengo é ineficaz. Ontem, de novo o 4-2-4. Só que nem era um 4-2-4, talvez previsto pelo Felipe Luiz. A ideia do Felipe Luiz era um 4-3-3. Só que o Arrascaeta, apesar de ter melhorado na criação, e para deixar bem claro, não acho que o Arrascaeta foi horroroso ontem, mas também não acho que ele foi um primor. Ele foi mediano no jogo de ontem. Principalmente se a gente levar em consideração a parte ofensiva. Porque a parte defensiva, todos nós sabemos que o Arrascaeta não marca ninguém. Nunca marcou. Nunca ajudou. Bruno Henrique ontem também não estava ajudando ninguém. O Juninho, gente, a maior injustiça a se cometer com o Juninho é exigir que ele faça um caminhão de gols. Ele não vai fazer um caminhão de gols porque ele nunca fez isso na carreira dele toda. Mas o Juninho foi mal ontem? Não, ele se movimentou muito bem. Ele ajudou a criar jogadas. Ele deu opções no ataque. Ele teve trocas de passes no ataque, que é o que o Juninho sabe fazer. Ah, Fabrício, mas o Juninho perdeu uma oportunidade, tentou outra e não conseguiu. Esse é o Juninho. O Juninho é um jogador que vai ajudar a criar, vez ou outra vai fazer um gol salvador, como fez na final do Carioca, como fez na estreia na Libertadores, mas ele não é um goleador nato. E aí eu me tiro da equação de novo, porque eu venho falando isso para vocês há muito tempo. O Juninho é bom jogador, mas ele não é goleador. Nós não temos goleador. Eu vi duas tragédias anunciadas essa semana. A do Real Madrid, que perdeu por 3-0 para o Arsenal, e a do Flamengo ontem, que perdeu por 2-1. Podia ser mais, tá? Podia ser 3-4 para a equipe do Central Córdoba, porque eles criaram para isso, eles só não acreditavam, mas eles criaram. Ah, também podia ter sido 2-2 se a cabeçada do Bruno Henrique não parasse na trave. Beleza, mas também podia ser 3-2 se o atacante dos caras, no segundo tempo, não recuasse a bola no peito do Rossi, se ele driblasse o Rossi e chutasse. O Juninho, por exemplo, errou no mesmo nível do atacante do Central Córdoba um lance. Ele recebeu, correu e o goleiro do Córdoba saiu. Se é o Pedro, meu patrão, era um cutoco por cima do goleiro, a bola entrava lá. Faltou recurso para o Juninho, sim. Faltou recurso também para o atacante do Córdoba, sim. Para o Pedro não faltaria, mas o Pedro está voltando agora. Aí eu quero voltar a linkar esse jogo de ontem com o jogo do Real Madrid. Flamengo e Real Madrid são duas equipes que perdem demais o meio-campo. O Real Madrid optou por colocar o Valverde na lateral direita. Isso, para mim, é de uma imbecilidade horrível. Ele joga bem na lateral, mas ele é muito melhor jogando de meio-campo.
que isso tem a ver? O Felipe Luiz optou por colocar o De La Cruz de segundo volante. Ele sabe jogar de segundo volante, assim como o Valverde sabe jogar de lateral. Mas ele seria muito mais letal jogando mais à frente. O gol de falta nem é tão espetacular quanto os gols do Rice pelo Arsenal. Mas foi um golaço de falta, o que prova que o De La Cruz é uma fonte de recursos ofensivos que nós não estamos utilizando. Ele fez isso com a falta e eu posso trazer para vocês, eu posso recomendar a vocês milhares de vídeos aqui que vão mostrar o De La Cruz perto da área, jogando pelo River Plate, fazendo gol de falta, fazendo gol de bola rolando, de tudo quanto é distância. Média distância, pequena distância, longa distância, chuta muito o De La Cruz. No Flamengo ele é segundo volante. Ele não pode passar do meio de campo quase. No Real Madrid eles têm um Modric velho que ainda é bom para dar passe, mas o Ancelotti trouxe o cara lá para trás para jogar de segundo volante, tentando fazer com ele o que fizeram com o Pirlo na Itália. Só que nem De La Cruz, muito menos o Modric, apesar de serem dois grandes jogadores, são o Pirlo. O Pirlo era diferenciado. O De La Cruz e o Modric vão ajudar mais Flamengo e Real Madrid se jogarem mais à frente. Jogando mais atrás, eles vão passar a ser jogadores comuns. E como jogadores comuns, vão dar espaço, vão dar brecha, vão abrir o meio de campo do Flamengo. Ah, Fabrício, mas você estava favorável, Felipe Luiz, a poupar na Libertadores para jogar Brasileirão. Continuo com o mesmo pensamento. Não podemos perder o Campeonato Brasileiro esse ano. Precisamos vencer o Brasileirão esse ano, porque fazem 5 anos que a gente não vence. Mas também não podemos ser tão displicentes como o Felipe foi. Não dá, por exemplo, para o Real Madrid não ter lateral direito. É um clube que tem dinheiro, já era para ter contratado. Não dá para o Flamengo só ter 2 zagueiros. Ah, Fabrício, mas o Flamengo contratou o Danilo, porque o Danilo estava livre no mercado, ele veio, ele é flamenguista e tudo mais, parabéns, ele é bom, tudo, mas está convivendo com lesões, não é um jogador confiável, temos que ter zagueiro. Por que não colocou o Cleiton? Porque aí a tragédia poderia ser completa para o Cleiton e para o Everton Araújo. Se com o Everton ontem a coisa já degringolou, e eu vou deixar bem claro para vocês, o Everton não é o culpado da derrota de ontem, a Arrascaeta é, Bruno Henrique é. Quantas vezes o Bruno Henrique recebeu, deu um tapa na frente e a bola saiu na linha de fundo? Você não viu, não? Eu contei 4 vezes. O Bruno Henrique teve a oportunidade de fazer uma jogada, deu um tapa e jogou a bola para a linha de fundo. O culpado é o Felipe Luiz, sim. E daí, o que ele tem que fazer é aprender com isso para não errar da próxima. O problema é que quando o Felipe Luiz erra, a maior parte da torcida rubro-negra passa a mão na cabeça dele. A maior parte da torcida rubro-negra inibe quem quer mostrar ou quem quer criticar aquilo que o Felipe Luiz fez de errado. E, gente, não tem problema nenhum criticar, não tem problema nenhum falar dos erros do Felipe Luiz. Ele vai crescer, porque ele lê, ele vê, ele vai crescer. Agora, se o Felipe Luiz tiver um escudo, um monte de guardiões tapando o sol com a peneira, não deixando as críticas, a verdade chegarem até ele, aí o Felipe não vai evoluir nunca. Vai ser sempre o Buda do Flamengo que não sabe a realidade das coisas. É preciso se criticar sim. Não temos que mandar o Felipe embora. Não funciona assim. O que nós temos que entender é que nós estamos com um técnico em formação. E nós precisamos criticá-lo para ele entender e melhorar. Sempre que ele estiver errado. Ele errou desde que a temporada começou. Por isso o choque de realidade. O Flamengo não tem zagueiro e joga com zagueiros expostos, torcendo para o Léo Pereira jamais voltar a errar como errava antes. Torcendo para o Léo Ortiz não errar um passe. Porque sem meio de campo, quem arma as jogadas do Flamengo é o Léo Ortiz. Seria ótimo se isso fizesse com que o time fosse compacto e empurrasse o adversário para lá. Isso até acontece ofensivamente. O problema é que quando o adversário recupera a bola, a gente fica muito exposto por não ter um meio de campo pegador. Aí o que o Felipe fez ontem? Botou o menino Everton Araújo para segurar o ímpeto de um time que nem é tão impetuoso assim. Mas o moleque que está sem minutos de jogo e que ainda está em formação, assim como o seu treinador. Deu no que deu. O que nós temos que fazer agora? Continuar apoiando. Mas apoiar, meus amigos,
Não é só falar bem, dar tapinha nas costas, cumprimentar e ter sorrisos. Quem é pai sabe, muitas vezes você precisa dar um puxão de orelha moral, não físico, pelo amor de Deus. Um puxão de orelha moral no filhote que você tanto ama, para ele retornar ao caminho certo. Um filho não vive só de elogios, ele vive de formação de caráter. E o Felipe Luiz é como um filho nosso. Ele precisa de um puxão de orelha de vez em quando. Então parem de dar benção para tudo que o Felipe Luiz faz. É preciso criticar mesmo quando a gente ganha. Porque as vitórias escondem defeitos que em alguns momentos as derrotas nos mostrarão com mais obviedade. Eu tô tranquilo. Estamos num grupo tranquilo. Ah, nós vamos para Quito agora na altitude. Estamos tranquilo. O que mudou é a pressão do Felipe para ganhar na Argentina. Precisamos arrancar pelo menos um empate na Argentina. Não vamos classificar em primeiro geral mais. Essa minha ilusão caiu por terra. E talvez nem consigamos classificar em primeiro no grupo. Mas que nós estaremos nas oitavas de final, estaremos. E que isso tenha servido de lição para muitos rubro-negros que não permitem a crítica construtiva em cima do Felipe e para muitos rubro-negros que torcem pelo resultado acima do desempenho. Desempenho e resultado têm que andar juntos. Bom, comentem. Eu já vi durante a madrugada o que vocês comentaram, porque eu achava importante abrir um espaço aqui no canal para vocês escreverem o sentimento de vocês. Agora comentem em cima daquilo que eu penso sobre o jogo. Nem é necessário falar do jogo em si para saber onde estão os erros do Flamengo. São erros que desde que a temporada começou no jogo contra o Inter, está bem claro para mim e tenho certeza para muitos torcedores também. Continuo achando, Brasileirão tem que ser prioridade. O que não podemos é esculachar. Ontem o Felipe esculachou na escalação e está forçando demais a dupla de zaga. Ou ele confia em João Vitor e Cleiton para colocá-los, ou vende esses moleques e empresta para algum lugar, ué. O que adianta ter Cleiton e João Vitor se eles nunca jogam? Vamos esperar o quê? O Léo Pereira chegou no ponto de respirar errado e machucar a costela. Respirar errado. O cara tá cansado. Léo Ortiz também tá. Ou o Felipe confia, ou o Felipe contrata. O fato é que com o elenco que a gente tem para 80 jogos, não é o suficiente, os caras vão cansar, em alguns setores do campo nós não temos reposição, não temos o Pedro ainda e nem temos reserva para o Pedro, não temos um meio de campo bom, porque o Arrasca não rende tudo aquilo que a gente precisa, e defensivamente o De La Cruz nunca vai render o que o Felipe Luiz acha que vai render, e não temos zagueiros. Tá na hora do Felipe acordar. O choque de realidade foi dado ontem, ou a gente aproveita e aprende, ou vai ficar cada dia mais difícil. Mas, uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer. Abandonar nunca. Jamais. É agora que o Flamengo precisa da gente. Juntos. Vamos descer para Porto Alegre, buscar 3 pontos contra o Grêmio. Eu confio. Tamo juntos. Opinem, se inscrevam, não paga nada. Ajuda o canal a continuar crescendo. Estejam do lado do Mengão. Estejam junto conosco.